Quem me viu chorar, vai me ver sorrir. Esse é um verso de um dos sambas da Viradouro, aqui de Niterói, de uma escola de samba, que eu gosto muito de ouvir, porque fala exatamente das contradições que a nossa vida ela possui. É quase como que diz o livro do Eclesiastes: há um tempo para cada coisa, tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para nascer, tempo para morrer. Na vida nós temos aquilo que parece contradições, mas na verdade não são contradições. É o caso do Evangelho de hoje. Quando a gente escuta o discurso do pão da vida, a gente fica escandalizado. Talvez não, porque já está na Bíblia, né? E a gente supõe que tudo que está na Bíblia é algo, como é que eu posso dizer? Bom, apesar de que tem muita coisa na Bíblia que não é bom. A Bíblia também mostra a maldade do ser humano, mostra a malícia, mostra os defeitos e as qualidades. Ou seja, também posso dizer, as contradições. E esse evangelho de hoje, esse momento aqui do discurso de Jesus no pão da vida, é algo chocante. Principalmente para aquelas pessoas que estão inseridas no contexto daquele momento. O que acontece após esse instante aqui, final? As pessoas tomam Jesus por quê? Por maluco. Como assim? Comer a sua carne, beber do seu sangue. Veja, qual é o entendimento daquelas pessoas que estavam ali? E que Jesus estava ficando o quê? Maluco, doido. Como assim? A gente vai ter que comer da carne. E veja, a gente não tem o costume de contextualizar a Bíblia. A gente não sabe ler a Bíblia, sabia? Em muitos aspectos. Se a gente soubesse ler a Bíblia como a gente assiste um filme, por exemplo, eu assisti o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É um filme muito doido. E, por exemplo, se você chegar lá sem assistir nenhum filme da Marvel, por exemplo, você vai meio que, Fábio, não vai entender nada. Você tem que assistir outros filmes, outras séries agora da Marvel, para você, de uma certa maneira, compreender o filme. Isso também, eu não estou nem dizendo os easter eggs, as referências. Como é que se diz? Não é bem só o easter egg. Como é que é aquela outra palavra que eles usam para referenciar alguma coisa numa cena? Eu esqueci o outro nome que se dá ao easter egg. Você hoje é capaz de assistir um filme como esse, ou outros filmes complicados, séries complicadas. Tem uma série chamada Game of Thrones, misericórdia, nem eu consegui entender. E tem gente que acha que a Bíblia é difícil. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente entender a carga dramática desse evangelho de hoje, a gente precisa passar a gente precisa ter uma visão teológica. Eu falava isso ontem, falava isso anteontem. Nós precisamos ler a Bíblia teologicamente. A gente tem que buscar um certo conhecimento teológico para entender, sobretudo, as imagens e as metáforas. O nosso povo hoje já tem dificuldade de ler texto, Você já reparou isso? Você escreve alguma coisa no Facebook, você escreve alguma coisa, sei lá, no Instagram,
a compreensão que as pessoas têm daquilo que você escreveu, às vezes é completamente diferente da intenção que você queria. Eu me lembro na minha escola, no meu bom e velho primário, meu bom e velho ginásio. Eu sou dessa época, tá, gente? Vocês me desculpem. Hoje é ensino fundamental, né? É Fundamental 1, Fundamental 2. O que era primário, eu gostava mais do primário e do ginásio. Nós tínhamos uma matéria na língua portuguesa chamada o quê? Interpretação. Toda a prova de português, sobretudo no ginásio, começava com um texto e a gente tinha que fazer o que ali? Interpretação do texto. Está faltando muito isso hoje, não está, Fábio? As pessoas não estão sabendo interpretar. Eu às vezes coloco lá, na timeline, né, na linha, na timeline, como é que se chama em português? Linha do tempo, do Facebook. Missa de São Miguel Arcanjo, dia 28 de maio, 8, meio-dia e 17 horas. Normalmente, por via de regra, qual é o primeiro comentário que fazem embaixo? Que horas, que dia que vai ser a missa, Padre João? Normalmente acontece isso. Eu coloco para as pessoas o aviso, as pessoas estão perdendo a capacidade de interpretar. Como é que, se você não tem a capacidade de interpretar um texto, como é que você vai interpretar uma linguagem teológica, uma metáfora? O que seria uma metáfora? Quem gosta de cinema, como eu gosto, tem um filme muito bonito dos anos 90, chamado O Carteiro e o Poeta. Já viu esse filme, Fábio? Assista esse filme, O Carteiro e o Poeta. Deve ter nessas plataformas de YouTube. É um filme considerado cult, né? Considerado um filme muito bonito, onde o carteiro do poeta Pablo Neruda aprende com o Pablo Neruda, o poeta chileno, a fazer metáforas. E a gente vê na boca de Jesus, gente, o tempo inteiro metáforas, parábolas, o que mais? Simbologias. Jesus, ele usa desses artifícios literários para tentar explicar aquilo que ele quer fazer. Inclusive, ele usa essa linguagem do pão, a carne, o vinho, o sangue. Lembre-se que esse texto aqui de São João, capítulo 6, foi escrito antes. Aconteceu o discurso da sinagoga de Cafarnaum, aconteceu antes da paixão, antes da última ceia. Agora, é importante a gente entender uma coisa. Quem é o público para quem Jesus está falando? Além dos discípulos, quem estavam ali? Os judeus, aquela multidão que seguia Jesus atrás de quê? De milagre, de pão, de peixe, de curas. Aqueles judeus estavam dentro de um ambiente do templo, não é isso? Como era o judaísmo daquela época? Era igual ao de hoje? O que existia naquela época que não tem mais hoje? O templo. Como é que era o judaísmo com o templo? Com sacrifícios. E como é que eram feitos os sacrifícios? Com os animais. Matavam-se os animais, depois se comiam os animais. Será que eram só os judeus que praticavam nas religiões? As outras religiões também tinham sacrifícios? Tinham. Inclusive tinha uma religião que existia em Israel que era condenada a um deus chamado Moloch. Inclusive o Geena, lá o vale, eram locais de culto a isso, que se sacrificavam pessoas. Então, para eles foi escandaloso, porque inclusive remetia a esses sacrifícios humanos. Como assim? Eu vou ter que comer a carne e o sangue? Para eles foi muito difícil, porque eles estavam
imersos numa cultura de sacrifícios, humanos inclusive. E Jesus diz exatamente o quê? Quem não comer a carne, como é possível que ele pode dar a sua carne a comer? É a pergunta que os judeus fazem. Se não beberdes o sangue, claro que o entendimento deles não era teológico. O dizer aqui de Jesus é teológico. Porque Jesus já tinha na sua mente o quê? A Eucaristia. Esse texto é uma prefiguração da Eucaristia. E a Eucaristia fala da carne aonde? No pão. Por isso ele diz, eu sou o pão vivo. Para eles é difícil um entendimento de carne e pão. Porque uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa naquele contexto. Então a gente também tem que procurar, quando a gente lê, entender que na cultura daquele povo oriental, né, a nossa é o quê? 2 mais 2 é igual a 4. Mas para aquela cultura, até somar o 2, eu preciso entender o 2. O que é o 2? O que é o mais? O que é o outro 2? E por que é igual a 4? Então eles dão uma volta muito grande para dizer que 2 mais 2 é 4, como é a nossa matemática que vem da Grécia, de Pitágoras, por exemplo, da cultura grega, que só vai se misturar com o cristianismo a partir de São Paulo, que a gente vê ainda na primeira leitura de hoje o quê? Na estrada de Damasco caindo por terra. O próprio São Paulo mostra o quanto a conversão de São Paulo, o quanto deve ser a mudança que deveria acontecer no povo judaico, do povo judeu. De perseguidor, Saulo se torna o quê? O grande apóstolo dos gentios. Ou seja, de um Paulo que tinha dificuldade de compreender dentro do próprio judaísmo, o cristianismo, a mudança foi tão grande que ele se tornou um Paulo que anunciava às pessoas fora da lei judaica. A gente às vezes não entende a dimensão da mudança completamente cultural que Cristo realiza na pessoa de Paulo. Isso é muito importante para quem hoje vive preso ao esquema, a um bastião, uma muralha, a uma fortaleza chamada cristandade. Como é difícil dialogar. E comer a carne é comer o próprio pão da Eucaristia, o dom pascal que nós falávamos ontem. Ou seja, tão difícil quanto rir e chorar, quem me viu chorar vai me ver sorrir. Parece uma contradição? Parece. Mas é também uma contradição na cabeça daquelas pessoas. E para muita gente hoje, que não tem uma visão teológica, o significado de quê? De carne, pão, comida, bebida. E Cristo diz aqui, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Ontem ele dizia o quê? Que para ter a vida eterna é preciso ter o quê, Fábio? Para ter a vida eterna é preciso fazer palestra, curso, catequese de 3 anos. Eu nem quero entrar nesse assunto porque é polêmico. Eu não posso falar nada, também não tenho moral para falar porque eu sou padre e fiz meu catecismo, meu bom e velho catecismo foi de 1 ano. E hoje sou padre. Tem gente que fez catecismo de 3 anos que hoje nem católico é. Fábio, você fez seu catecismo em quanto tempo? 8 meses. E você foi seminarista, é católico, é um agente de pastoral, é um coordenador de pastoral na sua paróquia. Então, não é só a ver com aulas de catecismo, tem a graça envolvida. Então, assim, é difícil até, é importante termos uma referência, sim, mas às vezes a gente acaba sendo muito exigentes e pouco canal da graça. Eu posso ter uma catequese de 8 meses, mas profunda,
que às vezes parece 3 anos. Ou eu posso ter uma catequese de 3 anos que não valeu 8 meses. Porque depende muito de muitas coisas. Ontem, Jesus dizia que... Eu vou até reler o Evangelho aqui, o trecho que é o versículo de ontem, é o versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Crê. E tem gente, e Jesus ainda diz, quem crer e for batizado. Então é preciso ter a fé, ou seja, é preciso ter o querigma, a experiência e o batismo. Agora, tem certos casos aqui, por exemplo, ele não condiciona o batismo, condiciona? Tanto que nós temos um batismo, que é chamado batismo de intenção, para as crianças que não nasceram. Basta ter fé, não é? E a criança ganha o reino dos céus. Mas aqui hoje Jesus está dizendo para nós também que além do batismo e da fé, nós precisamos ter o quê? A Eucaristia. Porque é o alimento do caminho. Sabe o farnel? Sabe a merenda que a gente leva para a escola? Eu levava. Você levava a merenda na lancheira, Fábio? A sua? Ih, eu tinha tantas. Eu levava pão e suco. Pão com manteiga e suco de... O suco de laranjada, né? Que é diferente do suco de laranja. A laranjada é mais água que era coado. Era um alimento na nossa escola. A Eucaristia é o alimento da nossa vida, é o dom pascal de Jesus, que vai nos fazer sorrir mesmo no momento de chorar. O amor está aqui, que é o quê? Jesus. E Jesus ressuscitado.